O Muzan é o rei dos Onis. Ele é o ser mais forte que já existiu em toda a humanidade. Ele não morre nem mesmo cortando a sua cabeça. Então por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como o Muzan Kibutsuji morreu. Galera, o Muzan é basicamente imortal. Nem fatiando seu corpo em pedacinhos ele não morre. Nem mesmo o espadachim mais forte do mundo conseguiu derrotar o Muzan. E eu vou te falar, pra derrotar um monstro desses não foi nada fácil. Mas galera, eu peço pra você deixar o seu like porque isso me ajuda muito pra continuar trazendo conteúdos pra você. E também se inscreva e ative o sininho porque desse jeito você recebe todos os vídeos do canal. Mas então, vamos ver como ele morreu. Depois que o Muzan atacou a sede dos Hashiras, ele foge porque a Tamayo injetou nele um remédio que transforma Onis em humanos. E por causa disso, ele fugiu para tentar parar o efeito do remédio. Então o Tanjiro, o Inosuke, o Zenitsu, a Kanao e os Hashiras seguiram ele e entraram no Castelo do Infinito Dimensional, a fortaleza que o Lua Superior 4 Nakimi controla. E depois de várias lutas contra os Luas Superiores, de repente o Muzan sai do seu casulo de carne com uma aparência totalmente nova. O seu cabelo está muito mais longo e branco prateado. Ele também tem várias mandíbulas por todo o corpo com presas afiadas usadas para consumir carne e sangue humano. Então um Corvo Kazugai informa que o Muzan foi totalmente revivido e que todos os Hashiras sobreviventes devem se reunir no local do Muzan. A Mitsuri e o Obanai, que estavam lutando contra Nakimi, são os primeiros a ouvir esta mensagem. E com isso, o Obanai rapidamente agarra a Mitsuri para que os dois saiam dali. E percebendo isso, a Nakimi usa sua manipulação do castelo e teletransporta o Muzan para onde o Tanjiro e o Tomioka estão. O Tanjiro vê o Muzan em carne e osso e a raiva percorre todo o seu corpo. O Tanjiro não consegue acreditar que nunca odiou tanto um ser vivo como ele odeia o Muzan. Ele se lembra que o Muzan não pode morrer por decapitação, e a partir disso, ele tenta descobrir como eles podem expor o Muzan ao sol. O problema é que eles não têm ideia de como tirar o Muzan do Castelo do Infinito. E imediatamente, o Muzan transforma os seus braços em longos tentáculos pontiagudos, que funcionam como chicotes e ataca tanto o Tanjiro quanto o Tomioka. Eles tentam parar o ataque, mas são cortados em muitos lugares do seu corpo. E o Tanjiro percebe que os ataques do Muzan são muito fortes e pode matar ele se acertá-lo. O Tanjiro então tenta passar pelos tentáculos do Muzan para atacar ele de alguma forma. E quando ele chegou perto do Muzan, um dos tentáculos passou por ele e acertou o seu olho direito, jogando ele no chão. E antes do Muzan matar o Tanjiro com um dos seus tentáculos, o Tomioka pega o Tanjiro e diz para ele que cortar o Muzan é absolutamente inútil. Então o Muzan zomba dos seus esforços em atrasá-lo até o sol nascer, já que o sol não pode entrar no Castelo do Infinito. E o Muzan continua atacando os dois com seus tentáculos, e de repente, a Hashira do Amor Mitsuri cai do teto e para o ataque do Muzan. E depois de ver o Obanai e a Mitsuri, o Muzan grita o nome da Nakimi e exige que explique o que está fazendo naquele momento. Mas a Nakimi estava sendo controlada pelo Yoshiro, que estava com seus dedos no crânio dela, possivelmente tocando seus nervos para controlar o Castelo do Infinito e para levar o Muzan até a superfície. Então, o Tomioka aproveita essa oportunidade para tentar atacar o Muzan junto com o Obanai. Isso distrai o Muzan, porque ele não sabe se deve matar os Hashiras ou matar a Nakimi. Então, o Muzan levanta o braço direito e fecha o punho, esmagando a cabeça da Nakimi. Por causa disso, toda a fortaleza do infinito começa a entrar em colapso, enquanto o Yoshiro sabe que ainda pode levar todos para fora, já que nem todas as células da Nakimi se desintegraram ainda. E enquanto o castelo está subindo para a superfície, o Muzan começa a atacar os Hashiras, e o Tanjiro pega um pedaço de lâmina quebrada no chão e arremessa no crânio do Muzan. Assim que isso acontece, o castelo do infinito perfura o solo, arremessando todo mundo em todas as direções. Então, na superfície, um Corvo Kazugai diz a todos que falta 1h30 até o amanhecer. Enquanto os Hashiras e todos os outros caçadores saem dos escombros, o Muzan com raiva pergunta aos caçadores se eles realmente o manterão até o sol nascer, e zomba deles pedindo que eles tentem. E com isso, os Hashiras se esquivam dos ataques do Muzan e atacam ele com o Obanai usando a respiração da serpente, a Mitsuri usando a sua respiração do amor e o Tomioka usando a respiração da água. O Obanai conseguiu passar a sua lâmina pelo pescoço do Muzan, mas não conseguiu cortar a sua cabeça, porque no momento em que a sua lâmina corta o pescoço do Muzan, ele se regenera instantaneamente. Isso confunde a Mitsuri a ponto dela duvidar que o Muzan não esteja sendo cortado. Então, o Muzan acha que essa é a oportunidade perfeita para atacar
atacar e matar todos os Hashiras. E assim que os Hashiras estavam prestes a ser atacados pelo Muzan, vários caçadores de ranking mais baixo vêm e se sacrificam para salvar os Hashiras. Enquanto os caçadores continuam se sacrificando, um deles disse aos outros para protegerem os Hashiras com as suas vidas, porque os Hashiras sempre os protegeram. A Mitsuri chora e grita para os caçadores pararem. Eu tenho um nome, sabia? É Tanjiro Kamado! Tá, Pandero Acamado. Você vai levar uma carta! Os senhores precisam de mais alguma coisa? Coisa ruim! Cala a boca! Eu vou te arrancar a cara do tapa quando voltar! Pode esperar, seu lazareta! Sai da frente! Sai que eu tô passada! É aquele maluco de novo! É aquele porco pirata do capeta! E você também! Você vai comer a minha comida! Conversa pra vai dormir é essa! Cala a boca, seu testudo vagabundo! Pula logo! Olha o mijão dando uma de bonzão aí! Eu não sou mijão coisa nenhuma, seu javali estúpido! Véia, você já tá no bico! Inosuke! Porque já teve muitas vítimas. E o Tanjiro, não querendo que mais ninguém morra, se levanta e tenta correr de volta para a luta contra o Muzan, mas ele tropeça e cai, tossindo uma grande quantidade de sangue. Com isso acontecendo, o Muzan comenta que aqueles que são feridos por ele estão condenados à morte, enquanto ele aponta pro Tanjiro morrendo lentamente com a ferida no seu olho. O Muzan explica que os seus tentáculos estão infundidos com o seu sangue, mas aqueles que são injetados com esse sangue não se transformam em Onis. Ao invés disso, o seu sangue se torna um veneno. Então, com o Tanjiro se aproximando da morte, os Hashiras são atacados e cortados pelos ataques do Muzan. E quando a Mitsuri estava prestes a ser acertada por um dos tentáculos do Muzan, um ataque destruiu aquele tentáculo, salvando a Mitsuri. Era o Gyomei que tinha chegado. E o Sanemi apareceu atrás do Muzan e o cortou no meio. Enquanto isso, perto do campo de batalha, o Murata é mostrado machucado pelos destroços dos restos do Castelo do Infinito. Então o Tomioka grita para ele levar o Tanjiro para um lugar seguro e tratá-lo. E sem hesitar, ele pegou o Tanjiro e começou a carregar ele nas costas. Então, os ataques do Muzan começam a ficar mais ferozes, adicionando mais pressão sobre os Hashiras. Mas a Mitsuri é a que menos está conseguindo se desviar, apenas sendo capaz de se esquivar por puro instinto e sorte. E quando ela está pensando em um plano, ela percebe que está sendo puxada por um dos ataques do Muzan, que tem uma aparência de um ciclone. Esse ataque faz vários cortes na Mitsuri, então o Obanai pega ela e leva ela para longe da luta. Enquanto o Obanai corre rapidamente de volta para o campo de batalha, a Mitsuri começa a chorar e implora para o Obanai que ele não morra. Enquanto a Mitsuri grita, o Obanai aceita para si mesmo que deve morrer derrotando o Muzan, para limpar o seu próprio sangue para poder reencarnar como um ser inocente, com a reencarnação da Mitsuri ao seu lado, e as suas bandagens caem, revelando fendas em forma de serpente em todo o seu rosto. Enquanto alguns ajudantes estavam evacuando os civis, um deles ouve o miado de um gato sob alguns escombros, com aquele gato sendo o gato da Tamayo. Então ele liberta o gato dos escombros, com o gato imediatamente correndo direto para o campo de batalha. Enquanto os Hashiras continuam atacando o Muzan, o Obanai consegue cortar um dos braços dele. Infelizmente não adiantou, porque o Muzan regenerou seu braço num piscar de olhos. E o Tomioka também foi tentar cortar os braços do Muzan, mas ele não consegue por causa do veneno dos ataques do Muzan. E antes de um dos tentáculos do Muzan cortar e matar o Tomioka, o Obanai e o Gyomei conseguem parar o tentáculo. E então, todos eles continuam a atacar o Muzan de frente. Até o Muzan pode reconhecer a resistência dos caçadores, mas sabe que não adianta, porque o seu veneno matará todos os Hashiras muito antes do amanhecer, pois o resto da noite ainda durará 1 hora e 14 minutos. Mas de repente, o gato da Tamayo entra no campo de batalha e abre um compartimento revelando 4 frascos de vidro com um líquido cor de lavanda dentro. Quando os Hashiras injetaram os frascos, os sintomas do veneno do Muzan começaram a ser revertidos. Com isso, o Obanai comenta para si mesmo que a sua contribuição como Hashira é a mais baixa de todas, então ele aceita que é preciso crescer além dos seus próprios limites, para poder defender a todos, e com isso ele desbloqueia sua própria marca do caçador. Então ele segura sua lâmina forte o suficiente para mudar a sua cor para vermelho carmesim.
E enquanto ele estava pensando no que fazer, o Sanemi grita para alertar ele que um dos tentáculos do Muzan está vindo direto na sua direção. Então, o Tomioka tenta salvar o Obanai do ataque do Muzan, mas já era tarde demais para ele fazer qualquer coisa. No entanto, o Obanai de alguma forma foi parar no ar, evitando o ataque do Muzan. O Muzan ainda chicoteia um dos seus tentáculos de novo no Obanai, mas de alguma forma ele se desvia novamente. E para aumentar ainda mais a confusão do Muzan, o seu braço que atacou o Obanai foi cortado. Então o Muzan analisa quem fez o corte, não sendo o mangual do Gyomei ou do seu machado. Também não era da lâmina do Sanemi, já que a sua lâmina não faz cortes rígidos. E não era do Tomioka, já que ele está apenas apoiando outro Hashira. E também não poderia ser o Obanai, porque ele estava muito longe. O mesmo corte acontece de novo, com ele percebendo que apenas uma lâmina cerrada poderia cortar assim, porque não era um corte limpo. Então o Muzan de repente percebe que eles estão ali, percebendo que eles estão invisíveis por causa da técnica de sangue do assistente da Tamayo. Então o Muzan chicoteia o que parece ser nada, mas logo é revelado ser o Zenitsu, o Inosuke e a Kanao, junto com as vendas da técnica de sangue do assistente da Tamayo, para ficar invisível. Então ele pega todas as suas vendas e joga pro ar. E depois disso, o Obanai começa a cortar os braços do Muzan e alguns dos seus tentáculos. E ao ver a desaceleração da regeneração do Muzan, o Sanemi percebe que as lâminas vermelhas carmesim realmente afetam o Muzan. A Kanao então pega uma das vendas que o Inosuke jogou, ficando invisível, e ela usa a sua respiração da flor, e o Zenitsu também coloca uma venda e ataca com a respiração do trovão. E o Muzan com raiva diz aos caçadores para pararem com seus esquemas patéticos, mas o Obanai o interrompe com um ataque da respiração da serpente. O Gyomei ficou feliz que a lâmina do Obanai ainda está vermelho carmesim, e que o poder dos caçadores aumentou agora que a Kanao, o Zenitsu e o Inosuke se juntaram à luta. Com isso, ele corrige o seu machado e o seu mangual, tornando os dois vermelho carmesim. O Sanemi também pega a sua espada e bate na espada do Tomioka, deixando as duas lâminas vermelho carmesim. Então o Corvo Kasugai informa a todos que ainda faltam 1 hora e 3 minutos pro amanhecer. Enquanto os Hashiras continuam a lutar contra o Muzan, o assistente da Tamayo injeta no Tanjiro um antídoto pro veneno do Muzan, e de repente o pulso do Tanjiro volta e ele recupera a consciência. Agora de volta ao campo de batalha, o Gyomei tenta entrar de novo no mundo transparente. Ele consegue e visualiza vários corações e cérebros em todo o corpo do Muzan. Apesar da complexidade dos órgãos e das suas funções, o Muzan ainda conseguiu criar vários corações e cérebros, explicando assim por que ele conseguia sobreviver à decapitação tão facilmente. E ainda, esses cérebros e corações não têm um local fixo, porque eles sempre se movem, tornando eles incrivelmente difíceis de acertar. Mas de repente, o Muzan começou a agitar os seus tentáculos ainda mais ferozes do que antes, causando uma grande confusão e tremores. Então ele acerta e arremessa todo mundo. O Gyomei bateu em um prédio e ficou preso em alguns escombros. O Tomioka caiu perto de outro prédio. O Obanai e o Zenitsu foram jogados em outro prédio e o Inosuke caiu no chão com uma das suas lâminas quebradas. Depois de todos os Hashiras, o Inosuke e o Zenitsu serem derrubados pelo Muzan, a Kanao foi a única a sobrar, apesar dela estar de joelhos e com a sua lâmina quebrada. Então o Muzan começa a caminhar em sua direção. Ela tenta se forçar a lutar e quando ele foi acertar o seu ataque nela, o Tanjiro aparece e usa a respiração do Hinokami Kagura para cortar os braços do Muzan e resgatar a Kanao e levar ela para um lugar mais seguro. Enquanto o Tanjiro está voltando, ele olha para o Muzan e os dois conversam, com o Muzan falando da aparência do Tanjiro, perguntando para ele quem mais se parece com o Oni. Então o Tanjiro reflete sobre as suas memórias e visões, notando que agora que ele viu o estilo da respiração real do próprio Yorichi, ele percebeu a técnica e o estilo adequado para usar a respiração do sol original. E com isso, o Tanjiro começa a atacar o Muzan e consegue deixar a sua lâmina vermelho carmesim. Mas mesmo assim, ele já está muito cansado. Como ainda falta 1 hora para o amanhecer, o Tanjiro continua a dizer para si mesmo para se concentrar e não pensar em mais nada, porque os seus braços já estão ficando dormentes e a sua lâmina está perdendo o brilho do vermelho carmesim. Então, ele continua a atacar o Muzan com a sua respiração do sol. Mas até o próprio Muzan percebe que a precisão das técnicas do Tanjiro estão desaparecendo. No entanto, o Tanjiro ainda está conseguindo esquivar dos ataques do Muzan, e isso confunde muito ele, porque os movimentos do Tanjiro são sem brilho e estão longe do seu máximo por causa do seu veneno. Mas mesmo assim, o Muzan ainda não sabe por que ele mesmo não consegue matar um caçador que está sobrecarregado de cansaço.
Então Muzan de repente percebe que ele é o único que é lento, já que essa luta cara a cara não teria durado tanto tempo por causa do seu veneno no Tanjiro. Então Muzan finalmente descobre que envelheceu mais de 9 milênios, por causa do remédio para transformar ele em humano que a Tamayo injetou nele. E o Tanjiro continua a atacar Muzan com a respiração do sol. Ele percebe que para aumentar a eficácia dos seus ataques ao máximo, ele precisa mirar em cada um dos órgãos vitais do Muzan. Então ele tenta entrar de novo no mundo transparente para localizar os órgãos vitais do Muzan, mas ele não consegue, porque ele não tem oxigênio suficiente. Ele então tenta usar o seu olfato para localizar os órgãos, mas ele perde o equilíbrio e fica aberto para um ataque do Muzan. No entanto, alguém salva o Tanjiro da sua morte. O Tanjiro se lembra de um cheiro familiar e recupera os sentidos, e descobre que quem o salvou foi o Obanai. E feliz, ele grita o nome do Obanai, mas essa felicidade logo se transforma em choque quando ele vê o rosto marcado do Obanai. Enquanto isso, o Inosuke com o Zenitsu continuam lutando contra o Muzan, mas o Muzan usa o seu ataque de onda de choque e foi para atacar o Inosuke, mas o Tanjiro salva o Inosuke do ataque do Muzan com a respiração do sol. Então o Tanjiro continua a atacar o Muzan, e enquanto ele continua atacando o Muzan, ele sabe que o Muzan não pode utilizar o ataque de onda de choque de novo agora, porque leva tempo para carregar o suficiente para causar danos grandes. E também, toda vez que ele usa essa técnica, os seus ataques normais ficam muito mais fracos. Então o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu continuam lutando contra o Muzan, até que o Tanjiro, com um ataque da respiração do sol, consegue empurrar o Muzan contra a parede de um prédio. E como o Tanjiro não consegue mais atacar, ele tenta segurar o Muzan o máximo possível, até o amanhecer. Então com isso, o Muzan tenta cortar o Tanjiro com os seus tentáculos, mas o seu braço esquerdo é agarrado pela Mitsuri, e chorando, ela grita com o Muzan, cortando o braço dele e se sacrificando para fazer isso. Então o Sanemi corta o outro braço do Muzan. E com isso acontecendo, o rosto e o torso do Muzan se abriram e se tornaram enormes mandíbulas e dentes, enquanto ele tenta consumir o Tanjiro para poder conquistar o sol. Mas mesmo assim, o Tanjiro não solta, porque já está quase amanhecendo. Então quando o Muzan foi pegar o Tanjiro, o Obanai entrou na frente do Tanjiro na hora certa e o protegeu das mandíbulas do Muzan. E com isso, o Sanemi grita para todos continuarem segurando, porque falta poucos segundos para amanhecer. E quando amanhece, no momento em que o Muzan vê o sol, o horror percorre todo o seu corpo. Então ele libera a sua onda de choque uma última vez, derrubando todo mundo, exceto o Tanjiro, que ainda continua segurando o mais forte que pode para sua lâmina continuar vermelho carmesim. Quando a lâmina fica vermelha, o Muzan tosse sangue e com o sol brilhando cada vez mais, ele grita de horror. O Muzan então percebe que se ele se encolher, ele vai queimar instantaneamente. Então, para que ele tenha uma chance de sobreviver, ele deve se proteger com uma massa de carne. Então ele expande o seu corpo em todas as direções, se transformando em uma criança gigante demoníaca. E com isso, o bebê gigante absorve o Tanjiro em seu corpo e rasteja pelo prédio para chegar em uma sombra. Todos tentam ao máximo impedir o bebê gigante de entrar na sombra. O Sanemi pula e ataca ele com a sua respiração do vento, cortando a mão do bebê enquanto cai no chão. Depois disso, o Tomioka volta para a luta e usa sua respiração da água, mas não consegue dar muito dano no bebê. E o Sanemi volta a usar a respiração do vento junto com o Obanai. Mas apesar de todos os seus ataques combinados, isso não impede o bebê gigante de se enterrar no chão. Então com isso, o Tanjiro continua a agarrar a sua lâmina o mais forte que pode, fazendo com que a sua lâmina continue vermelho carmesim. E com isso, o bebê começa a soltar sangue pela boca e para de cavar mais fundo no solo. Então sendo incapaz de escapar do sol de qualquer maneira, o bebê demoníaco berra enquanto continua a se desintegrar. Assim, o próprio rei dos Onis, o Muzan Kibutsuji, se desintegra para sempre. E galera, se você chegou até aqui, comente o que você achou da morte do Muzan e deixe o seu like para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim. E também se inscreva e ative o sininho porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Assista os vídeos que estão passando pela tela que vocês vão se surpreender. Valeu por assistir e fui!